Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Eterno Estudante. Eu sou o professor Pedro e no vídeo de hoje estamos num cenário um pouco diferente, né? Estamos com uma estante de livros aqui atrás, não estou mais com o meu quadro verde de costume, porque hoje começa um quadro novo aqui no canal, que é um quadro de indicações de livros. Bom, e como eu tenho negligenciado um pouco o lado da física, nesse canal, como vocês podem ver, os últimos vídeos só são de resoluções e demonstrações de problemas de matemática, eu decidi trazer a indicação de uma coleção de física. Mas não é qualquer coleção de física, tá? É a melhor coleção de física, na minha humilde opinião, para você que está no ensino médio, está entrando na faculdade agora e quer rever aqueles conceitos ou está vendo eles pela primeira vez. Então, bora para os livros. Então, a coleção que eu gostaria de indicar é a coleção Tópicos de Física. Eu sei, é uma coleção muito famosa, mas aqui eu vou trazer alguns pontos de vista diferentes sobre essa coleção. Bom, primeiro eu tenho o volume 1 da coleção, é uma coleção de 3 volumes, volume 1, 2 e 3. Volume 1, Mecânica com Hidrodinâmica. Volume 2, Termologia Ondulatória e Ótica. Volume 3, Eletricidade, Física Moderna e Análise Dimensional. Então é um livro voltado para o público de ensino médio e pessoal que está se preparando para algum concurso militar, beleza? Por exemplo. E o que eu gostaria de destacar de cara desse livro, que eu gosto bastante, é como a teoria física é construída ao longo do livro. Então aqui ele começa o livro trazendo onde está a física no nosso dia a dia, fazendo uma contextualização geral, abordando para vocês todos os campos da física de forma resumida. Começa com as unidades, beleza? Aqui já vai uma informação interessante, tem o campo de leitura do livro, que é basicamente alguma curiosidade que o aluno deve saber. É interessante ele saber, por exemplo, a diferença entre jarda, pé e polegada, de onde vem essas unidades que não estão no SI, beleza? Aqui ele traz também um pouco sobre a construção do Sistema Internacional de Medidas, traz os prefixos, tudo mais, algarismos significativos, grandezas. Bom, e começa aqui a introdução à mecânica. Então ele já vai trazer para você a ideia da gravitação, do movimento de corpos, da dinâmica e da cinemática, começando como clássico a cinemática. Bom, então o que eu gostaria de trazer para vocês aqui, por exemplo, no livro, no movimento uniforme, ó, em cinemática ele começa só com velocidade média, velocidade instantânea, um pouco do deslocamento, do tempo, a distância percorrida, a diferença entre essas grandezas. Bom, é muito interessante, com exercícios básicos. E aqui já começa uma brincadeira diferente dessa coleção. Note que os exercícios são separados em níveis. Então, ó, exercícios de nível 1 são exercícios mais tranquilos, probleminhas mais de boa para você resolver. E você parte por exercícios de nível 2, onde são exercícios um pouco mais complicados, mas nada impossível. E parte, por fim, para o nível 3, onde aí sim vai uns probleminhas mais complicados e difíceis para vocês resolverem. E por fim, o para raciocinar um pouco mais, que aí se trata de exercícios de Olimpíada, por exemplo. Então, é muito interessante você conseguir resolver algum exercício desse, com a ajuda de alguém, com a ajuda de algum professor, ou até mesmo sozinho. Aqui já aparece para mim uma coisa surpreendente dessa coleção, que é o apêndice logo do primeiro capítulo, tá? Do segundo capítulo, que é uma noção intuitiva de cinemática e cálculo. Tá? Ele faz essa ligação de forma extremamente sutil, mostra um pouco do conceito de velocidade escalar instantânea. Então ele traz aqui o limite, a notação de limite, mostra que é uma taxa de variação de espaço pelo tempo, quando o tempo tende a zero, esse intervalo de tempo tende a zero, nada mais é do que uma derivada, tá? Só que de forma não explicada aqui, ele não explica o que é uma derivada e tudo mais, ele só mostra esse conceito para você ter essa noção. A aceleração ele faz a mesma coisa, e ele traz alguns exercícios aqui para vocês praticarem. Então é muito interessante, ó, aqui mostra a derivada para você, a regra do tombo ele já traz no exercício 60. Outra coisa interessante desse livro, vou pegar agora um capítulo normal, que não seja o apêndice, vou pegar, por exemplo, o movimento uniforme. Então, como você pode ver, ele já demonstra para você todas as equações necessárias que você vai ter que utilizar no seu concurso, no ensino médio. E aqui vai a informação interessante, ele não só joga a equação para você, como algumas coleções de volume único. Ele constrói do zero a ideia daquela equação, demonstra para você aquela equação. Não tem como você, depois de ver essa explicação, compreender perfeitamente esses passos, esquecer daquela equação, tá? Fora isso, você vai praticar com muitos, mas muitos exercícios mesmo que tem nesse livro. Então, sobre os exercícios, ainda, né?
É interessante também o fato de existir os problemas resolvidos. Então, alguns probleminhas já começam aqui com a resolução, sendo que você vai utilizar o mesmo passo a passo, muitas das vezes, para resolver o 2, o 3, e isso nos de nível 1, beleza? Do nível 2 já dificulta um pouco mais, nível 3 mais ainda, e para raciocinar mais, são problemas realmente difíceis e complicados. É interessante aqui também você ter a noção que é o seguinte, você precisa resolver todos os exercícios? Vai do seu interesse. Se você está no ensino médio, você só quer estudar física para safar ali nas provas, ou está estudando para um vestibular que não é tão concorrido assim, não precisa resolver todos os exercícios. Agora você que é interessado em física, em matemática, acredito que seja o público aqui do canal, resolva todos os exercícios, tá? Ou para raciocinar mais, são extremamente difíceis, porém existem muitas resoluções na internet. Então, como vocês podem ver aqui, ele traz a propriedade de áreas, né, que nada mais é do que uma integral, só que ele não fala disso. É importante salientar as demonstrações que ele traz no livro, são demonstrações sem cálculo diferencial integral, tá? São demonstrações com matemática básica, visto que o público deste livro aqui, dessa coleção, é um público de ensino médio. Então, só com a matemática básica você entende todas as demonstrações aqui do livro. Outra coisa interessante, agora a gente está aqui no capítulo de dinâmica do livro, tá? Ele, além de trazer uma teoria muito bem fundamentada, explicada, com as demonstrações devidas, ele traz exercícios onde a teoria está ali. Então, muitos dos exercícios com resolução, é importante que você veja a resolução, repita essa resolução, entenda perfeitamente a resolução, porque trata-se de um pedaço da teoria, beleza? Então, é uma aplicação daquela coisa mais geral que ele te apresentou ali na teoria, ele aplica, como é o caso aqui, de você ter um bloquinho numa polia, né, onde é uma superfície em atrito aqui, qual é a velocidade, né, qual é a aceleração desse bloco A, que ele está indo para a direita. Então, esse cálculo ele não mostra propriamente na teoria, porém, aqui nos exercícios ele está presente. Daí a importância de você resolver esses exercícios. E como pode ser visto, esse tipo de exercício está presente nos de nível 1. Beleza? Então, você, ao fazer aqueles exercícios de nível 1, vai indo, vai indo, vai indo, você já vai preencher grande parte da teoria. Agora, os de nível 3 e para raciocinar mais, vai um pouquinho além do básico. Então, você vai precisar ter alguma sacada, você vai ter que ter um conhecimento mais aprofundado de matemática para poder resolver. Então, a mesma coisa ocorre aqui com o volume número 2, de termologia ondulatória e ótica, tá? Ele aborda todos os assuntos do ensino médio, bonitinho para vocês, temperatura, calor, calor sensível, calor latente, termodinâmica, dilatação, ondulatória. Esse capítulo de movimento harmônico simples é incrível, tá? É lindo de se ver. O apêndice nem se fala. Então, essa parte, capítulo 1 aqui, é muito interessante. É o tópico 1, movimento harmônico, da parte de ondulatória. Ondas, acústica, ótica. Então, é realmente completo. Lentes, reflexão, refração e tudo mais. Bom, essa coleção já é antiga. Você encontra em alguns sebos os volumes, né? 1, 2 e 3. Só que tem um pequeno problema, que é o seguinte. Esses volumes tem todas as respostas, né, tem todo o gabarito no final do livro, com todas as respostas dos exercícios. Então, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar na página 389. Todos os exercícios com a resposta, tá? As que são dissertativas têm a dissertação e tudo mais, os vetores. Muito bem feito, muito bem diagramado. Só que tem um probleminha. Busque sempre, quando você for atrás desses 3 volumes, os volumes de resolução, que são esses aqui, ó. Então, olha só, você tem o volume 3, só que com a resolução de todos os exercícios. Então, é interessante você ter esse volume, que seria o volume do professor, para você entender se ficou alguma dúvida na resolução de algum problema. E principalmente na resolução daqueles exercícios do para raciocinar mais, que a resolução é comentada aqui de forma primorosa. Então tem toda a explicação passo a passo, você vai seguindo isso, entendendo, caso você não consiga resolver sozinho. Então é interessante que na hora que você for atrás desses livros, ou pegue eles PDF, tá? Tem o volume 1, 2 e 3 e as resoluções de forma muito fácil aí na internet para você encontrar o download disso. Ou se você for num sebo, busque em seguida os livros de resolução, que são extremamente difíceis de achar. Então é possível que você tenha os volumes 1, 2, 3 físicos e os volumes de resolução digitais, tá? Fica até mais fácil para você acompanhar a resolução e tudo mais. Eu particularmente prefiro esses tipos de livro com formato digital. Por quê? Os volumes físicos desses livros técnicos, né, onde tem a teoria, muitos exercícios, são ruins de manejar.
Então você fica na mesa aberta aqui no canto, aí você fica com o seu caderno, com as suas folhas aqui, tem que ficar virando a página, às vezes ele fecha sozinho, aí você precisa de muito espaço para usar isso. Agora o digital você abre no seu PC ou no seu tablet, beleza? Pega a folha e começa a resolver os exercícios, não tem muito problema aqui. Eu prefiro os livros técnicos no formato digital. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado da indicação dessa coleção. Pretendo fazer mais vídeos desse tipo aqui, indicando leituras tanto de livros de física, matemática, como livros de outros assuntos, tá? Então, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Muito obrigado e fui!